Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Muito Além das Finanças. Eu sou a Gláucia Coutinho, especialista em investimento para mulheres, e hoje eu tenho uma convidada muito especial, que é a Ana Coscrato, que é empreendedora multiapaixonada. Por que eu estou falando isso? Porque o nosso papo de hoje vai ser eu não cabo dentro de uma caixa. Eu sou muito mais do que essa caixinha. Ana, seja muito bem-vinda. Estou muito feliz de você estar aqui, de verdade. Já tem um tempinho, né, que a gente se relaciona. Super. E cada vez que eu vou conversando com você, tem uma coisa nova na tua vida. Então eu falei, opa, mas coisa nova e boa. Ainda né? bem, ufa. E aí eu olho e falo, nossa, gente, como essa mulher é corajosa, né? Que poder, né? Que delícia. E aí eu resolvi falar um pouco sobre isso. Porque a gente tem ainda, né, na sociedade que a gente vive, um conceito de que a gente... me formei nisso, eu sou isso, né? Eu não estou isso, ou eu estou isso e mais um monte de coisa. Então, eu queria linkar um pouco dessa questão do multidisciplinar, né? A reinvenção, a finanças, o quanto o mundo financeiro, o mundo dos investimentos te fez olhar para outras possibilidades e te permitiu fazer escolhas e fazer trocas sem se sentir tão pressionada por um salário, por alguma coisa que você precisasse. Não, eu faço isso porque eu tenho que pagar aquela conta. Então, assim, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Se apresenta para o pessoal entender o que é ser uma multidisciplinar apaixonada. Né? Para o pessoal poder entender. Vamos contar um pouquinho da sua trajetória? Vamos lá. Obrigada, Glau. Que delícia estar aqui. Exatamente, né? Justamente esse começo, quando pedem para eu me apresentar, aí eu falo, Jesus, isso é difícil. Porque eu sempre tive muitos interesses, sempre muito curiosa pela vida, muitos talentos diferentes, fui descobrindo isso ao longo da vida. Claro que não foi assim tão fácil, porque tem uma questão de permissão, né? Da gente se perceber com talentos, da gente se perceber o que a gente gosta e se permitir gostar de muitas coisas. Mas tinha aquela coisa de, a gente tem que, né, escolher uma carreira, fazer uma coisa só, fazer uma longa carreira, de preferência numa coisa só, construir um nome, uma reputação e etc. E assim comecei minha vida, sou formada em administração de empresas. É isso que eu ia falar. Por onde começou, né? A carreira que teoricamente deveria ser a única que você teria, era na área de administração. Exato. Tá. Que por si só já é meio múltipla, né? Tem várias coisas ali, mas enfim. Mas eu sabia que a ideia era me formar para me tornar uma executiva, trabalhar com multinacional, enfim. Mas aquilo eu falava, gente, mas não é possível, ter que escolher uma coisa só na vida. Desde novinha. Desde novinha, que a gente não tem nem maturidade para isso, pra né? Não tem vivência, não tem repertório. E sempre ali, eu tenho uma veia artística também muito forte, eu amo dançar e escrever, e isso, né, aí começa a entrar a questão do dinheiro, porque assim, mas dançar, como é que você vai ganhar dinheiro com arte? Como é que eu... As como é que crenças, eu me sustento, né? Como é que eu me sustento? Que, infelizmente, os artistas, em algum momento, pensam isso. Sim. E então, a vida foi seguindo com a administração de empresas, entrei no mercado, comecei a trabalhar em algumas empresas, sempre em consultorias menores, consultorias boutique, assim, mas sempre com esses questionamentos dentro de mim. E fui entendendo também que o mundo do trabalho ia mudando. Mais um ponto. As consultorias que você vinha trabalhando, era de uma área específica? Não, eram múltiplas. Tá, ótimo. Quer dizer, eu passei por várias, de vários tipos, né? Passei por uma de sustentabilidade, passei por uma de desenvolvimento humano, que foi a que mais me fisgou. Te mexeu com você? Foi. Aliás, foi assim que começou meu contato com o desenvolvimento humano, num estágio, numa consultoria de RH, que fazia processos de treinamento e desenvolvimento e processos de coaching com executivos. Então, foi a minha primeira porta para o bichinho do desenvolvimento. O RH pega a gente, acaba com a gente. Acaba com a gente, exatamente. E então, de tudo, assim, o que eu vivenciei, essa questão de desenvolvimento sempre foi a que mais me chamou. Mas fui caminhando e aí fui, justamente por estar dentro das empresas e vendo as pessoas nos treinamentos, eu percebia uma desconexão muito grande, assim, em muitos casos, não dá para generalizar, mas em muitos casos, assim, as pessoas tendo que estar lá porque precisa sobreviver. Precisava do salário. Precisava do salário, todos nós precisamos trabalhar, Sim. Isso é um fato. Mas, assim, o quanto que essa pressão pelo trabalho, pelo sustento, pelo salário, pelo ganhar dinheiro, não distanciava as pessoas de quem elas são, do que elas gostam, no que elas são boas, no que o olho brilha, e a partir disso conseguir gerar mais dinheiro fazendo o que elas gostam. Mas aí tinha aquela coisa do, eu preciso escolher uma coisa e eu preciso
preciso me encaixar em algum lugar. E tem um outro ponto, né? Não necessariamente o fato de eu estar fazendo uma coisa que eu escolhi e que eu sou boa fazendo, significa que é o que eu quero. Exatamente. Eu posso ser muito bom fazendo uma coisa e aquilo não me fazer feliz. Exato. E, né? Eu passei por isso. Exatamente. Eu fui, você é um excelente advogado, não sei se você vai abrir mão do direito. Mas por que você vai... Gente, não é porque eu sou uma excelente advogada que eu quero continuar advogando, esperar 20, 30 anos para sair uma decisão do STF. Não dou conta. Exatamente. Então, assim... Não dá conta, Glaucia. Acelerada, né? O que me move? Então, esse era um ponto. Você podia até lidar com bons profissionais, né? Mas você via que o que brilhava o olho era outra coisa. Exatamente, exatamente. E aí e junto com tudo isso, sempre teve uma questão muito forte, muito presente na minha vida, porque eu venho de empresa familiar. E sou filha única, então sempre tive uma preocupação enorme com o legado, com tudo. A empresa, quem fundou foi minha mãe, então com tudo que a minha mãe construiu. É uma empresa só de mulheres, no interior de São Paulo. Adoro ouvir isso. Uma empresa de 47 anos. Só de mulheres. Só de mulheres. Ai, que delícia. E aí, mas assim, a minha vida, eu vim para São Paulo para fazer faculdade e fiquei começou aqui. Sua vida profissional aqui. Por aqui. Tá. Então, fiquei 20 anos aqui. Mas sempre a empresa lá, e essa preocupação, né, em futuro, em continuidade. Minha mesmo, nunca foi uma exigência. E você assim, tinha na cabeça que algum momento você ia voltar? Não tinha. Não? Não, assim, eu tinha a preocupação, né, e meio que uma cobrança minha própria, né, por ser filha única, por ver tudo aquilo Vai construído, ter que ser eu, né? vai ter que ser eu. Mesmo não sendo uma exigência da minha mãe, mas assim, quem não? Quem mais além de mim? Sim. E aí, sempre um medo muito grande de estragar tudo que já foi construído. Só que como eu tinha essas inquietações em relação ao mundo do trabalho e as minhas próprias, né, de eu não conseguir me encaixar, só em uma coisa, né? Só em uma coisa. E aí, isso sempre foi um tormento. Sempre foi um tormento, né? Eu fui aprendendo a me apropriar disso como potência. E me permitindo me apropriar disso como potência. E aí aí eu comecei a pesquisar muito sobre trabalho e futuro do trabalho. Nossa, aí mergulhei, assim, um mundaréu de coisas. Pra onde ia, como a gente tá. Como é que a gente tá, como as organizações estão funcionando, como é que se dá a relação de trabalho, as aspirações pessoais versus a estrutura, enfim, todas as questões que envolvem a questão do trabalho como construção de identidade, como construção de pertencimento. Não só dinheiro, né? Transcende muito, né, a coisa do dinheiro. E não tem como não tangenciar o tema dinheiro quando você estuda sobre trabalho. Então, começou no trabalho e aí foi porque a gente trabalha, né, precisa ganhar dinheiro. Então, não tem outro caminho, assim. Se a gente pudesse escolher, né? E a gente se identifica, né? As pessoas falam assim, você... Quem é você? Eu sou advogada. A gente começa falando da profissão, né? A gente entra no primeiro da profissão. Exatamente. Aí, de repente, a gente fala, eu não vou ser mais isso. Quem sou eu? Quem sou eu? E aí, a gente vai para casos, inclusive, seríssimos de pessoas que não conseguem construir uma outra vida, a não ser aquela vida, né, voltada ao trabalho. E junto com isso, mais a questão da empresa familiar e a forma como a minha família construiu o patrimônio, e eu vendo que o mundo do trabalho ia cada vez mais por uma coisa digital, online, orgânica, menos necessidade de estrutura e mais de rede, relacionamento, contato. Eu me lembro que a gente estava na época do Skype ainda, e eu falava para minha mãe, mãe, vamos aprender a fazer reunião com esse negócio aqui, porque isso daqui vai... É o futuro. A gente vai precisar saber usar isso. Então vamos fazer enquanto não é, tipo assim, não é necessário, né? Vamos aprender na paz, não no pânico, né? Exatamente. Então eu via que a coisa estava indo para esse lugar e cada vez mais pessoas em transição de carreira, começando a olhar, né? Tem que ter um propósito, tem que ter um porquê de eu estar fazendo isso aqui, né? Exato, no mínimo elas começavam a se questionar. E aí muitas delas chegavam num patamar financeiro extremamente confortável, alto, mas se sentiam vazias por dentro. Eu falava, gente, mas não é possível, porque então se o dinheiro sempre foi a razão principal né, ele já do construiu trabalho, o patrimônio, por que não toma a decisão, né? Exato. E por que está infeliz? Então, por que não troca, né? Por que não troca? Aí faltava permissão, né? Exatamente. Aí as pessoas precisam se permitir experimentar uma coisa nova. Exato. E se permitir entender que nem sempre na primeira tentativa vai dar certo. Exatamente. Você pode fracassar, e fracassar não é perder, né? Não é perder, de jeito nenhum, de jeito nenhum. E aí, e não só isso, mas assim, o quanto que só o dinheiro
pelo fim que ele tem, né, de troca de poder aquisitivo, não era só esse o significado dele. Aí eu comecei a perceber que o dinheiro tinha outros significados, que a gente atribuía ao dinheiro algumas projeções, algumas crenças, alguns medos. E eu falei, poxa, acho que dinheiro não é só sobre matemática, não é só sobre entrar, sair e guardar, entrar, sair e guardar. E aí eu falei, mas eu não tinha muita referência disso ainda, né? Eram só inquietações, questionamentos, muita leitura, e aí a coisa foi se desenhando. E eu falei, bom, acho que tem uma questão aqui de comportamento relacionada ao dinheiro. Era um achismo, por enquanto, Era um né? achismo, Tá. era um achismo. Acho que tem alguma coisa assim voltada a comportamento. E aí eu via as minhas próprias questões em relação ao dinheiro, que no meu caso não foi por escassez dele, mas justamente por ele existir e por ter um patrimônio, um medo de perder. Mas isso é muito bom. Um medo de fazer errado, sabe? Como é que eu tomo decisão? Como é que eu vou tomar decisão em cima disso? Se eu não conheço. Se eu não tenho conhecimento técnico, né? Exato. E um ponto, acho que você trouxe duas coisas legais, né? Você trouxe uma emoção, que é o medo de perder, o medo, e eu olhava para o dinheiro. Então, assim... E a outra existir um patrimônio. Porque a gente acha que o problema é não ter patrimônio. Ai, se o dia que eu tiver, Tá o dia que eu tiver... Não, o dia que você tiver, você vai ter que aprender a lidar com ele. Ou aprende antes dele chegar. Exatamente. Vou falar com você, a história do Skype. Aprende antes. Aprende antes. Aprende antes, porque senão não vai. Exatamente. Então tinha, na realidade, o medo, que era uma emoção, que pode ser uma emoção neutra, mas pode ser uma emoção negativa, dependendo de como ela está te possibilitando agir. Exato. É uma emoção que está te protegendo, ok? É uma emoção que está te deixando disfuncional ali, de paralisar. Exato. Então, ela está sendo negativa. Mas quando eu olho você falar isso, não, existia um patrimônio. E eu olhava e me dava medo. Mas você não estava pronta para entrar em contato. Você não estava entrando em contato. Você via, tá ali o patrimônio. Eu preciso fazer alguma coisa. Mas também não estava fazendo. Não estava fazendo. Que tinha alguma coisa que... Era uma baita de uma ansiedade. E aí eu via, e assim, até mesmo a forma como esse patrimônio foi construído, ele era um pouco diferente da forma como eu intuía que era a minha melhor força de administrar, né? Ele sempre foi um patrimônio mais imobilizado, investimento em imóveis e tal. E eu falava, cara, e aí eu lia, eu falava, gente, isso aqui, acho que diversificar isso um pouco mais pode ser positivo. Mas e o medo, Glau? Ainda mais... O seu medo e o medo da sua mãe, que foi a escolha dela, né? Exatamente. A escolha dela foi imobilizar. Exato. Então você tinha que lidar com o seu. Exato. E depois, como é que eu convenço a minha mãe de que talvez possa ser uma saída se eu me convencer, né? E outra, e assim, não era nenhuma preocupação dela. Eu que estava me antecipando e me preocupando com a gestão e a multiplicação desse patrimônio. E aí juntava o fato de que, apesar de ter feito administração de empresas, eu sempre fui péssima em finanças, péssima em contabilidade. Eu adoro você falando, péssima em economia. Eu me formei, mas eu acho que eu não lembro de nada da minha aula de economia, né? Gente, aí sabe aquela sensação assim, gente, eu não presto pra isso. Como é que eu não entendo disso, isso nunca vai ser pra mim, eu nunca vou conseguir entender. Você era de gente, você era uma pessoa da área de humanas. Total de gente. Mas pensa o quanto que eu me sentia, assim, incapaz e frustrada por não conseguir dominar as finanças. E isso eu quero deixar um recado. A maioria das mulheres que entram aqui e falam com a gente traz muito claro. Eu sou de humanas, tipo, não tem jeito pra mim, né? Não dá, não funciona, não vou conseguir entender sobre matemática. Gente, investimento não é sobre matemática. Ele é sobre o seu comportamento, sobre o medo que ela sentia, né? Sobre a paralisia, sobre... Eu sei que eu preciso olhar para o patrimônio, mas eu não consigo olhar. É comportamento. Porque a Ana fez alguns cursos sobre investimento, finanças, educação financeira. Fiz vários. E aí tinha muito a questão... Eu começava a ver que a coisa do só imóveis, isso é uma parte, né, da estratégia de se investir. Mas a minha mãe viveu o confisco. Então, o lance de investir... Ter a coisa física, né? Ter a coisa física era uma segurança, né? E ainda mais, assim como é a maioria das histórias das empresas familiares, assim, que começa meio do nada... É muito esforço, é muita dedicação, é muita entrega, é muito suor. Fui trabalhando bastante. Pensa, fazer qualquer... Aí vem a pessoa lá, que foi lá estudar lá em São Paulo. Aí ela voltou. Vamos vender, vamos... Acho que ela enlouqueceu, né? Gente, assim, vamos, né? Então, mas aí a intuição ali, falando, calma, né? Tem um caminho. Mas eu comecei o meu caminho no mundo do dinheiro pelo lado subjetivo dele, que é justamente o do comportamento. E de questionar. De questionar. Pra que o dinheiro serve? Eu tô trabalhando numa
coisa que eu não gosto, uma grande dinheiro, que a gente chama de algema de ouro, né? Exatamente. Ele está a serviço de quê na minha vida? E o que mais me instigava era justamente ver pessoas muito bem-sucedidas, em altíssimas posições, com dinheiro, mas não necessariamente felizes. Eu falava, e você já ouviu um termo que é... Não, mas a gente não trabalha para ser feliz. Quando eu escuto isso, eu falo assim, a gente trabalha para quê? Então a pessoa também não consegue responder. Porque isso é uma coisa que me choca. Então a gente parte do princípio que trabalhar é uma coisa ruim. Exato. E aí fica difícil, né? Exato. Como é que você faz um clima organizacional se uma empresa inteira pensa assim, eu trabalho porque é ruim e tem que ser e é desse jeito, né? Não dá. Eu fui entendendo que, assim, é um pouco o caminho do meio, né? A gente não romantizar demais, talvez, a questão do propósito, porque tem suas armadilhas, mas a gente... O trabalho, ele é a manifestação da nossa inteligência, do nosso conhecimento, da nossa energia. A gente passa a maior parte do tempo trabalhando. Se isso não tiver um mínimo de sentido e de bem-estar... De felicidade, de né? felicidade. Porque a gente vai cansar. Exato. Né? Trabalhar vai cansa. Principalmente se você gostar daquilo, você vai se dedicando. Vai indo. Quando você vê, já foi. Quando você vê, né? já foi. Mas não pode ser uma coisa que você se arraste. Não dá. A gente tem que ter energia, né? Exato. Ou que aquilo te consuma muito da vida, da alma, sabe? Que vai muito contra seus valores, contra seus princípios. Não dá. Coisa chata vai ter, não tem jeito. Sempre Mesmo tem. no que Mesmo a gente você gosta. amando o que você faz. Sempre tem. Mas, assim, tem um meio termo ali importante. E aí, então, eu comecei por isso, né, e vendo, e passando a entender as minhas crenças em relação ao dinheiro, em relação ao trabalho. E fui entendendo, e aí sim, comecei a fazer cursos, comecei a fazer pesquisa. Eu falei, bom, realmente tem toda uma área aqui da relação com o dinheiro que não é matemática. E fui sentindo a necessidade de olhar para a parte objetiva da relação com o dinheiro, que é justamente, né, investimentos. Olhar minha despesa, quanto custa a minha vida. Quanto custa a minha vida, exatamente. Por que eu gasto o que eu gasto? Eu gasto porque aquilo realmente é útil, ou porque aquilo me dá uma satisfação, ou porque eu estou tampando algum buraco, né? E aí isso foi caminhando, isso foi me encantando, assim, olhar para isso. Né? E o quanto que a partir do momento que a gente consegue trazer essas questões para a gente, olhar para o nosso dinheiro, mesmo que a gente não saiba ainda muito como, não se sinta insegura, se sinta incapaz, mas a partir do momento que a gente vai se apropriando disso, isso traz liberdade. E você não fez isso 100% sozinha. Não fiz. Você leu muito, que é uma jornada, né, mais individual, você estudou, pesquisou, mas você buscou outras pessoas que poderiam te ajudar nessa jornada. Busquei. Né? E a gente se conheceu através de uma pessoa em comum. Exatamente. Né? Uma amiga em comum. Exatamente. Crisley, beijo, querida. Isso aí. Vale a pena, mas é um ponto. E ali você fez isso, acho que sua primeira jornada, acho que é nessa questão, né? Qual é o meu custo de vida? Qual é o meu padrão de vida? Exato. É realmente esse? Dá para ser menor? Dá para ser maior? O que eu quero em relação? Exato. Né? Então você entrou em contato com uma coisa que já acontecia, que era seu dia a dia, seu orçamento. Exato. Né? E aí, eu senti que só a caminhada sozinha, ela é possível, mas ela chega numa limitação. Ela é possível, mas ela é limitada. Né? Será que eu tô fazendo certo? Exato. Será ela que, solitária. com quem que eu troco? Né? Com quem que eu pergunto? Exato. E aí, enfim, os caminhos da vida, né? Conheci a Cris e fiz um processo de mentoria individual com ela para olhar, né, de forma mais estruturada para a questão financeira. E aí eu falei, Cris, eu quero aprender mais sobre investir. Especificamente dentro do grande guarda-chuva, né, da relação com o dinheiro, eu quero aprender a investir. Investir no mercado financeiro. E aí ela me conectou com a Glau. E é um ponto legal, né? Porque assim, esse movimento de entender sobre o mercado financeiro, quando a gente começou, né? Você começou a investir com a gente lá no escritório, uma coisa que ficou muito clara para mim é, a Ana tá investindo, mas tem alguma coisa a mais. E algum tempo depois, eu acho que não chegou a dar um ano completo, né? Você ficou confortável de falar, eu acho que eu vou olhar para o negócio da minha família. Eu vou sair, pedir demissão da empresa que eu tô aqui em São Paulo e vou olhar para lá. Então, quanto dinheiro rendendo te deu uma certa
tranquilidade para tomar uma escolha de parar de entrar renda. Exato. E olhar para o seu negócio familiar, que era uma coisa que vinha te incomodando. Há muito tempo. Mas que você não tomou decisão. Exato. Você falou, agora eu tenho condição, eu tenho um valor investido. Isso. E esse valor, né, isso é importante. Esse valor que você tinha investido era um valor fruto do seu trabalho. Do meu trabalho. Não era não tinha nada a ver com do a família. que estava sendo construído familiarmente, Exatamente. Né? E aí você falou, eu posso. E aí a gente sai da abstração. A gente sai da abstração, daquele medo desmedido e fala, peraí, o que é real, né? Dados e fatos. Dados e fatos. O que está na mesa. Mas é importante dizer, e você lembra disso, o meu medo, nas nossas primeiras conversas, falava, porque, gente, assim, o negócio de investir em mercado financeiro era coisa de risco, de aposta, de vai perder tudo. E eu quero trazer um ponto. Eu acho que você tinha uma memória da época da faculdade do tipo, eu vou fazer isso, mas eu nunca vou entender. Exato. Então você veio com a proposta de, tá, vai me explicando, eu vou perguntar, você tem paciência para me explicar? Eu falei, tenho. Mas você falou assim, eu vou te perguntar a mesma coisa várias vezes, lembra? E eu falei, não tem problema, você pode perguntar quantas vezes você quiser. Mas era um ponto do tipo, ok, mas é muito difícil. Eu tô entrando em contato com uma coisa ruim, que não foi boa, que eu não tenho boas lembranças, não tenho boa experiência, porque a gente acha que vai ser igual. E de repente a gente começa a olhar e você fala, talvez isso aqui faça assim. E eu falava pra você, é comportamento. Aí você falava, tá, é comportamento. Mas eu acho que você não linkava. Não né? mesmo. Que era, você tá com medo? Você não tá com medo? Vamos fazer isso? Aí você falava assim, vamos. Aí eu falava, não, ela não tá. Vamos deixar com mais liquidez, pra você ficar confortável, né? Foi bem pra assim. você ter acesso. Foi bem assim. Mas esse ponto, eu acho que tem esse link lá atrás, com aquela coisa que não foi boa. Total. Então, continuava na tua cabeça alguma coisa do tipo, vai continuar sendo ruim. Exato. E essa coisa que não foi boa, Glau, era um sentimento assim de eu me sinto burra olhando pra eu não tenho capacidade, mais do que isso, eu me sinto burra, sabe assim? Incapaz, burra, incompetente. Você fala, não é possível, tudo que eu estudei, que eu já fiz, que eu já vivi na minha vida, eu não consigo olhar pra isso, né? E o nível de desconforto com isso. Era enorme. Então, nossa, era enorme. Então... Agora eu quero fazer uma pergunta. Fala. Melhorou esse desconforto? Nossa senhora, mas gente... Você tá falando de 2 anos atrás. 2 anos. Tá. Nossa, nem é tanto, porque né? Esse é o ponto, porque assim, eu tenho certeza que quando as pessoas ouvirem esse podcast e ouvir, eu me sentia burra, não sei o que, as pessoas vão falar, cara, eu me sinto assim também, porque eu escuto isso. Eu escuto das pessoas. Quando eu tô no individual, no onboarding da mentoria, as pessoas falam assim, Glaucia, eu sou analfabeta, eu sou muito burra. Eu quero ir pra mentoria só com mulheres, porque eu me sinto muito desconfortável quando tem um homem na sala de fazer uma pergunta sobre investimento. Exato. Porque a mulher parte do princípio que o homem sabe. Exatamente. E não necessariamente ele necessariamente. Porque a gente vem dessa estrutura, né? Qual que é o nosso contato financeiro? Banco e só, né? E aí, o fato de ter de ter feito esse processo com você, com uma mulher, fez toda a diferença. Começou com a Cris, exato, né? Começou com a Cris e foi pra você. E aí, isso foi me encantando de um jeito que eu quero. Aí, fui te acompanhando os teus conteúdos, aí você lançou a mentoria. Eu falei, Ana, vem. Eu acho que vai ser legal pra você. E aí, a minha cabeça fez mais assim ainda, né? A pessoa que já é multi-apaixonada. Ai, meu Deus, olha só, tem um lado de comportamento. Muito, assim. E eu acho que o grande lance é o quanto que a mentoria é acolhedora nesse aspecto, né? Porque a gente chega com todas as nossas questões e traumas. Cada uma com a sua, né? Cada uma com a sua. Sim. E a gente começa... integrando o lado subjetivo e o lado objetivo da relação com o dinheiro. Isso para mim foi a grande sacada, sabe? Que a gente tem essas duas dimensões. Então e aí a explicação conceitual, começando da base, os conceitos econômicos que a gente vê, o processo. Eu entendi aqui o que é inflação, eu entendi o que é taxa Selic. E toda semana eu tô vendo relatório Focus. Poxa, eu tô vendo subir. O que vai acontecer? Poxa, taxa Selic subiu na reunião do Copom. Aí você escuta agora eu tô entendendo. Exatamente. Aí você escuta um negócio no jornal, você vai falando, tá, entendi, tá bom. Já entendi. Peraí, se eu não entendi, eu posso levar pro próximo encontro e tirar dúvida no próximo encontro. Exatamente. Né? E o quanto que a gente fala das questões comportamentais, né? Do medo. Se eu tô com medo e não me convenci, eu não tenho que entrar naquele investimento, né? Exatamente. Eu gravei um vídeo recente, eu falei, se você tá com medo, né, para o mercado financeiro, não vai nessa de tá com medo, vai com medo mesmo. Não. Tá com medo? Para. Tenta entender, primeiro, tô com medo do quê? É falta de conhecimento? Tô com medo do quê? Esse investimento tá fora do meu perfil? Tô com medo do mercado que tá esquisito? Realmente é um risco isso aqui que eu vou fazer?
entra em contato com o seu medo. Exatamente. Estuda alguma coisa. Exato. E aí você vai continuar com medo? Sim, mas é um medo mais consciente. Exato. Você identificou do que você está com medo. Exato. E aí, esse ponto da gente olhar o medo ele não é um botãozinho tipo, liga e desliga. Tô com medo, desliguei. Some, não é? Principalmente no mercado financeiro. Eu falo assim, não é uma corrida de 100, 200 metros. É uma corrida é uma maratona. São 42 quilômetros. A gente não decide começar a correr hoje e vamos correr a São Silvestre em dezembro. Não é assim. Então, um ponto é um processo. E eu lembro que no meio da mentoria, que ainda está acontecendo, a turma da Ana ainda está acontecendo, né? Eu lembro que a Ana falou, sei lá, depois do terceiro, quarto encontro, eu ainda tenho dificuldade de entender com clareza a questão de quando vai aumentar a taxa Selic ou quando vai diminuir. E aí eu falei, eu preciso criar um processo para a Ana, específico para a Ana, eu já te falei isso, de fazer ali entrando em contato toda semana. A gente tem aula quinzenal, mas toda semana eu ia lá no grupo e jogava. E aí vocês começaram a jogar. Exato. Vocês começaram a entrar para ver o relatório Focus da semana e jogar lá. E aí a gente sempre começava. Gente, vocês viram que subiu nas últimas 2 semanas? Vocês viram? O que vocês acham que vai acontecer? Botar enquete. E aí, de repente, você falou, quando a taxa Selic subiu, você falou, já era esperado. Eu já sabia. Então, você foi internalizando aos poucos, de uma forma sutil, né? Tipo, tô vendo a coisa acontecendo, não foi uma forçação de barra. Não foi. Porque você dizia, eu não tô entendendo. Eu falei, então vamos começar a acompanhar. Deixa ela entrar em contato. E eu acho que esse é um ponto importante, inclusive, se eu puder dar alguma dica, algum encaminhamento, é assim, a coisa vai se familiarizando. A gente não precisa querer entender tudo desde o começo, que era o que eu tentava fazer, inclusive, rápido. A partir do momento, acho que a grande decisão é, eu quero entrar em contato com a minha relação com o meu dinheiro. Não sei como eu vou fazer direito, não sei os caminhos, não sei nem direito o que eu sinto, tem uma coisa ali que me incomoda quando eu vou olhar. Eu já ouvi, inclusive, assim, não sobra dinheiro, não é que me falta dinheiro no fim do mês, as coisas fecham, as contas fecham, mas assim, fica uma ansiedade, uma coisa ruim. Então, assim, isso é bom, isso é até positivo, sabe? A gente desmistificar essa coisa de que a gente precisa saber tudo desde o começo, o tempo inteiro. É um processo de autoconhecimento. É uma luzinha que te acende. Fala assim, vai lá olhar. E um ponto, Ana. Quando, na nossa história, das mulheres da nossa geração, teve conversa sobre dinheiro dentro de casa? Não tem, Glaucia. Ontem eu conversei com uma cliente, ela falou assim, Glaucia, meus pais se trancavam no quarto com chave para discutir como é que eles iam organizar as finanças da empresa, que eles tinham uma empresa. Então era assim, não é assunto para vocês. Exato. Então até hoje eu sinto desconforto quando eu tenho que conversar sobre dinheiro com a minha parceira. Aí eu falei, mas por quê? Não sei, porque parece que é alguma coisa errada, que eu não deveria estar conversando isso. Exato. Isso é comportamento. É comportamento. Isso é crença, isso é falta de permissão. Exato. E tanto individual quanto coletiva, né? Assim, esse é um outro ponto também. Nem tudo é só sobre a nossa incapacidade de lidar com o dinheiro. Porque tem uma cultura. Tem uma cultura. E uma vez, numa das vivências que eu fiz do lado subjetivo, tinha uma empreendedora e ela falou assim, olha, faz 5 anos que eu não aumento a minha retirada. Eu não consigo. A empresa é dela, a empresa cresceu, sei lá quantas vezes que multiplicou o faturamento, ela não consegue, não conseguia aumentar a retirada dela. Ela não tinha permissão para ganhar mais. Ela não tinha permissão para ganhar mais. Pessoa física, né? Porque a empresa pode, mas eu não. Eu não, exatamente. Porque ela tinha uma questão familiar com a mãe dela e que teve uma questão lá com um ex-companheiro e que aquilo trouxe um trauma para ela e ela associou dinheiro à infelicidade familiar. Então eu não posso ganhar mais porque eu vou começar a ficar infeliz. Exatamente. Por isso que eu falo, gente, é comportamento. E eu falo assim, uma das coisas que bate nem sempre a gente consegue fazer, eu falo, mentoria não é terapia. Não é. Né? Mas ela é terapêutica. Exatamente. Porque ela vai entrar em contato com algumas coisas. Às vezes resolve ali, às vezes eu tenho que complementar com uma terapia mesmo. Vou procurar uma psicóloga e vamos conversar do ponto de vista emocional aqui com uma psicóloga e do ponto de vista mais técnico, de acolhimento, de dia a dia, com um mentor realmente de investimento. E isso para mim é muito claro. Então quando eu olho, e eu lembro dos teus olhos, quando eu falei assim, mercado financeiro é comportamento. Você olhou e você falou assim, como assim, né? Eu falei, quando a gente tem uma guerra, né, igual aconteceu, né, quando começou a história da Rússia e da Ucrânia, o que aconteceu com as pessoas? As pessoas foram lá e saíram das ações que tinham, porque elas estavam com
Medo. Então, quem toma a decisão do mercado é se tem muita gente com medo ou não, se tem muita gente achando, agora é uma oportunidade de entrar ou não, ou eu preciso que a bolsa esteja muito alta para eu achar que vale a pena eu investir em renda variável, eu entro no momento errado. Ninguém vai lá olhar, analisar, estudar um relatório econômico para tomar uma decisão. Não, e às vezes estuda. Esse é o ponto. Mesmo as pessoas mais qualificadas, quando se trata do dinheiro delas, pode bater um pânico. Exato. Porque pode bater um pânico de guerra, porque minha família veio fugida, da guerra da Europa, veio para o Brasil, são imigrantes. Exatamente. Pode surgir por um problema de pandemia, tem um monte de gente morrendo, não, deixa eu garantir meu dinheiro em casa. Então, mesmo as pessoas que têm conhecimento, se elas não se autoconhecem, existe uma grande chance delas errarem a mão com o próprio dinheiro. Existe. Com o dinheiro do outro eu até consigo administrar. Mas quando é o meu, eu São posso estar ou questões. eufórico, e aí entrar errado, eu posso estar com medo de entrar errado, eu posso me sabotar de várias formas. De várias formas. Né? Eu posso querer fazer uma transição de carreira e ter dinheiro suficiente para isso, mas não conseguir fazer. Não porque ter permissão. Não tem permissão, acho que vai faltar, acho que eu não vou conseguir fazer o mesmo tempo que eu fazia. Mas se a gente tem esse contato com o dinheiro, esse começo de interesse, de falar assim, peraí, deixa eu olhar. Sabe, não se cobrar tanto, assim, deixa eu olhar, deixa eu cuidar, deixa eu ver os caminhos possíveis, pode ser um passinho pequeno, assim, deixa eu ver alguém no Instagram que esteja falando sobre isso, deixa eu ver pequenos passos. Né? O que eu busco, e aí de verdade, assim, pra mim, tá, quando eu decidi montar a mentoria, né, de investimento para mulheres em grupo, né, a ideia era vocês entenderem que tem várias mulheres buscando esse conhecimento e que não é uma dor só sua. Que a gente não tá sozinha, né? Isso, não é só sua. Mas eu busco a questão do acolhimento. De aceitar, né? Não tem julgamento. A ideia não é julgar. Não, esse medo que você tem é bobo, não faz... Não é isso. Não tem medo. É o seu medo. A gente pode perguntar qualquer coisa. Isso dá uma paz no coração. Então, quando eu penso na mentoria, eu penso num lugar de acolhimento. Num lugar onde eu posso falar tudo o que eu quiser. Não tem pergunta boba, burra, igual você trouxe. Não tem. E tem o acolhimento das outras colegas. Porque a gente calça o sapato da outra. Então, ali, eu falei, eu preciso entender isso. E ali, o grupo de vocês tá muito gostoso, porque eu falei, eu tenho pessoas muito diferentes, carreiras diferentes, morando em lugares diferentes, né? Com vidas diferentes, mas que têm um papel, elas se enxergam como protagonistas. Muito. Então, elas estão buscando informação, porque elas são protagonistas, elas querem continuar sendo protagonistas em relação à vida financeira, né? E aí eu olho o grupo, né? Foi uma conexão que eu olhei e falei, gente, não é possível... Isso tá tão grudado, né? Foi. A Carol até brincou, né? Que o marido falou assim, nossa, a mentoria nunca acaba na hora, né? Ela acaba 9 horas, e aí a gente vai conversar. Exato. Então, a gente tem uma troca de livros, tem troca de indicação de série, de momento curso. de vida. Ó, eu queria que você trouxesse, agora vamos fechar igual a gente começou. Tá. Eu sou uma empreendedora multidisciplinar apaixonada. Legal. O que te moveu na mentoria, neste momento, a fazer... um movimento, talvez, de carreira de novo. A olhar mais uma coisa que poderia estar... Poderia não, vai estar, né? Dentro do seu combo de coisas que você gosta e que você sabe fazer e que você vai fazer muito bem. Já te falei. Que eu te vejo nesse mercado, Amém. né? Conta pra gente qual foi... O que você começa agora no início do ano que vem? Começa uma formação como planejadora financeira. E eu fiquei muito feliz, né? Ai, que a gente fala, tô lá na faculdade, não dou conta de economia, não dou conta dessas matemáticas. Nunca na vida eu ia imaginar. Nunca na vida. E não só isso, mas assim, não me sinto mais ansiosa em relação a essa questão. Me sinto segura para tomar as decisões com a minha mãe. E segura de dizer, não entendi, me explica de novo. Exato. E de tomar as decisões que precisam tomar com relação ao patrimônio, de também respeitar o tempo da minha mãe, mas ao mesmo tempo trazer fatos e dados e argumentações. E tô agora vendo um caminho muito lindo, muito próspero, delicioso de mexer com isso. Mais uma coisinha na minha mochila. Eu vou dizer, não dá pra gente caminhar com crença. Não dá. Por quê? Um dos pontos, gente, a Ana ainda não foi fazer a formação, mas ela já entendeu o que é comportamento. De comportamento ela entende muito. E a Ana, antes de se formar, ela já tem uma cliente ali que ela nem acreditou. Eu falei, você espera... que a cliente falou, eu vou esperar para você fazer a sua formação, eu vou ser a sua primeira cliente. É sobre relação de confiança, é sobre pessoas, é sobre acolher. Conexão, é sobre conexão. Acolher e falar, você não tá sozinha, Exato. vamos junto. Né? Respeitar aquela história de vida e falar assim, você não tá só.
Vamos junto. E eu acho que esse é o momento, né? Da gente pegar, abraçar. Pegar na mão e vamos junto. Começa a fazer os nossos movimentos, né? O universo começa a entregar coisas pra gente. Você foi lá, falou, talvez eu vá fazer uma formação. Nesse dia, apareceu uma pessoa que se conectou com você, né? Com a sua energia, com o que você acredita, com o comportamento. Falou, eu vou te esperar. Então, assim, não tenham medo de começar alguma coisa nova. Bota energia naquilo que talvez faça sentido, porque se realmente estiver fazendo sentido e for para ser, o universo vai trabalhar para entregar para você. Vai. A vida cuida da vida. E ela provê. Ana, queria muito te agradecer. Delícia. Passa muito rápido. Eu falei para você que ia passar voando, muito rápido. Passa voando. E eu vou deixar os seus contatos. Tá eu sempre bom. boto na descrição, né? Os contatos. Vou deixar ali bonitinho. Vou botar, inclusive, o contato da Crisley, que a gente falou dela aqui hoje, né? A Crisley é planejadora financeira, é uma amiga querida. Super. Né? Trabalha com outros planejadores também. E eu acho que a gente precisa, é isso, né? Conectar pessoas com a mesma energia, com o mesmo propósito. Porque quanto mais as mulheres entenderem de dinheiro, melhor a gente vai ter um Brasil, né? Nossa, não vou nem dúvida. falar de mundo, gente. Eu acho que o Brasil já estaria de bom tamanho, né? Estaria ótimo. Se a gente conseguir fazer com que as mulheres administrem melhor os seus dinheiros, os filhos, homens e mulheres, serão melhores também. Sem dúvida. Obrigada, querida. Eu que agradeço. Obrigada. Pessoal, quem ainda não segue, não se inscreveu no canal, se inscreva, ativa o sininho, porque a gente tem muito conteúdo legal e muita gente interessante que ainda vai passar aqui nesse podcast. Vejo vocês em breve. Beijo. Tchau.